21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso coletivo devem dispor de pelo menos uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto, as urnas das sessões eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. Artigo 22. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses, a contar da data de publicação deste decreto, para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 3º. Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 4º. Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 23. Nos teatros, cinemas, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares serão reservados espaços livres para pessoas em cadeira de rodas e assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, conforme o disposto no artigo 44, parágrafo 1º da Lei 13.446. Parágrafo 1º. Espaços e os assentos a que se refere o caput a serem instalados e sinalizados conforme os requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Inciso 1. Ser disponibilizados, no caso de edificações com capacidade de lotação de até 1.000 lugares, na proporção de: alínea A, 2% de espaços para pessoas em cadeira de rodas, com a garantia de, no mínimo, um espaço. Alínea B, 2% de assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com a garantia de, no mínimo, um assento. Inciso 2. Ser disponibilizados, no caso de edificações, com capacidade de lotação acima de 1.000 lugares, na proporção de: alínea A, 20 espaços para pessoas em cadeira de rodas, mais 1% do que exceder 1.000 lugares. Alínea B, 20 assentos para pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida, mais 1% do que exceder 1.000 lugares. Parágrafo 2º. 50% dos assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida devem ter características dimensionais e estruturais para o uso por pessoa obesa, conforme norma técnica de acessibilidade da BNT, com a garantia de no mínimo um assento. Parágrafo 3º. Os espaços e os assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de um acompanhante ao lado da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput, haverá obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da BNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5º. As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 6º. Para obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2º, as salas de espetáculo deverão dispor de meios eletrônicos que permitam a transmissão de subtitulação por meio de legenda oculta ou de audiodescrição, além de disposições especiais para a presença física de intérprete de Libras e de guias intérpretes, com a projeção em tela da imagem do intérprete, sempre que a distância não permitir sua visualização direta. Parágrafo 7º. O sistema de sonorização assistida, a que se refere o parágrafo 6º, será sinalizado por meio do pictograma aprovado pela Lei 8.160. Parágrafo 8º. As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput já existem, têm respectivamente prazo de 30 e 48 meses a contar da data de publicação deste decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os parágrafos 1º a 5. Parágrafo 9. Na hipótese de a aplicação do percentual previsto nos parágrafos 1º e 2º resultar em número fracionado, será utilizado o primeiro número inteiro superior. Parágrafo 10. As adaptações necessárias à oferta de assentos, com características dimensionais e estruturais para o uso por pessoa obesa, de que trata o parágrafo 2º, serão implementadas no prazo de 12 meses, contado da data de publicação desse decreto. Parágrafo 11. O direito à meia entrada para pessoas com deficiência não está restrito aos espaços e aos assentos reservados de que trata o caput, e está sujeito ao limite estabelecido no parágrafo 10 do artigo 1º da Lei 12.933. Parágrafo 12. Os espaços e os assentos a que se refere o caput deverão garantir às pessoas com deficiência auditiva boa visualização da interpretação em Libras e de legendagem descritiva, sempre que essas forem oferecidas. Artigo 23-A. Na hipótese de não haver procura comprovada pelos espaços livres para pessoas em cadeira de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. A reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até 24 horas antes de cada evento, por disponibilidade em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais. Parágrafo 2º. No caso de eventos realizados em estabelecimentos com capacidade superior a 10.000 pessoas, a reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas, até
72 horas antes de cada evento, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingresso, sejam eles físicos ou virtuais. Parágrafo 3º. Os espaços e os assentos de que trata o caput em cada setor somente serão disponibilizados às pessoas sem deficiência ou sem mobilidade reduzida, depois de esgotados os demais assentos daquele setor e somente quando os prazos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º se encerrarem. Parágrafo 4º. Nos cinemas, a reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até meia hora antes de cada sessão, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingresso, seja eles físicos ou virtuais. Artigo 23b. Os espaços livres para pessoas em cadeira de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão identificados no mapa de assentos localizados nos pontos de venda de ingresso e de divulgação do evento, sejam eles físicos ou virtuais. Parágrafo único. Os pontos físicos e os sítios eletrônicos de venda de ingressos de divulgação do evento deverão: inciso 1. Ser acessíveis a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Inciso 2. Conter informações sobre os recursos de acessibilidade disponíveis nos eventos.